Salmo 13. São 6 versículos, você não vai desmarcar o texto. E antes da leitura eu quero dar o título da mensagem. E o título é o seguinte: Sentindo-se esquecido por Deus. Esse é o título da mensagem. Sentindo-se esquecido por Deus. Acompanhe a leitura dos versículos de 1 a 6. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar. Deus eterno, nesta hora tão sublime, tão solene, quando a tua palavra será aberta diante de nós, será explicada, aplicada, além do que, antes de tudo, ela será lida nesse instante tão precioso. Nós reconhecemos o quanto somos dependentes de Ti. Não temos em nós mesmos luz suficiente, nem entendimento suficiente, nem sensibilidade suficiente para receber aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E é por essa razão que nós te suplicamos, venha ao nosso encontro neste momento, que a tua voz se faça clara em meio às nossas confusões, que a tua verdade penetre onde ninguém mais alcança, e que o teu Espírito opere em nós aquilo que nenhuma palavra humana pode produzir. Senhor, sê bondoso, piedoso para conosco e aquieta o nosso coração que chegou aqui talvez cansado, ansioso, inquieto, temeroso. Aquieta o nosso coração, remove toda e qualquer distração, inclina a nossa alma para Ti, dá-nos olhos iluminados para perceber a Tua presença, mesmo quando tudo parece silencioso, e concede a este servo que fala contigo graça, fidelidade, unção e temor. Dá-me também clareza, simplicidade e humildade, para que anuncie a Tua palavra, conforme ela está revelada, sem distorcer, sem enfraquecer,
mas com a autoridade que vem do alto. Que tudo o que acontecer aqui seja para a glória do teu nome e para o fortalecimento da tua igreja. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Sentindo-se esquecido de Deus. Quero iniciar o sermão nesta manhã com algumas perguntas. E a primeira pergunta é: como você reage quando Deus parece silencioso? Você está num aperto muito grande, está numa situação difícil, clama, 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 e Deus parece silencioso. Como você reage? Quando você ora e o céu não responde, quando os dias passam e Deus parece distante. Talvez você já tenha vivido isso. Aliás, quem aqui não viveu isso? Orando, esperando, chorando, e no fundo da alma uma pergunta começa a surgir: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? O Salmo 13 nasce exatamente nesta situação, nesse lugar. Não é um salmo teórico, aqui é um salmo vivido. O salmista escreve aquilo que ele estava vivenciando naquele instante. Davi não está escrevendo de um gabinete, ele escreve do meio da dor. Ele está cansado, confuso, pressionado pelas circunstâncias difíceis e, acima de tudo, está ferido pelo aparente silêncio de Deus. É tanto, meus irmãos, que 4 vezes, num salmo tão pequeno desse, nos 2 primeiros versículos, 4 vezes ele pergunta: até quando, Senhor? 4 vezes ele faz essa pergunta. Isso aqui não é apenas poesia, é o grito de uma alma ferida. Mas veja com atenção, você vai perceber nesse salmo a grande maravilha, que Davi não permanece onde começou. Ele começa perguntando e termina cantando. E isso nos ensina algo fundamental. Ninguém vence o silêncio de Deus ficando parado na dor. Então a pergunta é inevitável: o que fazer quando você se sente esquecido por Deus? Vou repetir, a pergunta é inevitável: o que fazer quando você se sente esquecido por Deus? O Salmo nos mostra o caminho. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você deve fazer é: derrame sua dor diante de Deus. Derrame sua dor diante de Deus. Isso está claro nos versículos 1 e 2. Então, o caminho é: leve sua dor a Deus. Preste atenção: leve sua dor a Deus, não para longe dele. Porque quando a gente está assim, sentindo
sentindo-se ferido, machucado, abatido, desanimado, há uma tendência natural de nos afastarmos de Deus, nos afastarmos da palavra, nos afastarmos da oração, nos afastarmos da comunhão com os irmãos, nos afastarmos da igreja, quando deveríamos levar a nossa dor a Ele em oração. Mas o que fazemos na nossa loucura? Corremos dele. Veja o versículo 1, o que Davi faz, como ele leva a sua dor, a dor da sua alma a Deus. Ele diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Ele está falando com Deus. Essas 3 perguntas ele faz a Deus. Davi sabe quem é Deus. Olha, até quando, Senhor? Está vendo Senhor todo em letra maiúscula? Significa Yahvé, o Deus autoexistente, o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus onisciente, onipresente, o Deus que é sobre todos e sobre tudo, e ele reconhece a grandeza de Deus, e ele reconhece o Deus pactual. Yahvé é o Deus que fez um pacto com seu povo, e ele diz: Senhor, até quando? Até quando? Ele fala a partir daquilo que ele sente. E aqui está algo essencial. A Bíblia não nos ensina a fingir diante de Deus. Diante de Deus, meus irmãos, não tem como fingir. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos sentimentos, Ele sabe quando estamos com raiva dEle, Ele sabe quando estamos decepcionados com Ele, Ele sabe quando estamos revoltados com Ele. Então, vamos chegar diante dEle e dizer: Senhor, olha, eu realmente estou revoltado com a vida, eu estou revoltado contigo, com tudo que tem me acontecido. A Bíblia nos ensina a ser verdadeiros diante de Deus. Calvino disse assim: enquanto Deus demora em nos socorrer, somos tentados a pensar que Ele nos esqueceu. Somos tentados, meus irmãos, a pensar que Ele nos esqueceu. Veja bem, sentir isso, todos nós vamos sentir quando estamos clamando e não encontramos respostas, e a situação fica nos encurralando mais e mais e mais, e queremos uma saída e não encontramos uma saída. Então, sentir isso não é o problema. O perigo é se afastar de Deus por causa disso. É se enclausurar lá no seu quarto sem querer vir para a igreja, sem querer buscar a palavra, sem querer falar com Deus. O perigo é esse. Mas Davi aqui faz o contrário. Ele leva a sua dor interior exatamente àquele que pode ajudar. Só tem um que pode ajudar, é Deus, e é a Ele que Davi leva a sua dor. Veja o versículo 2: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Vamos parar aí na parte A. Senhor, até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no meu coração a cada dia? Você sabe o que é isso? Agora Davi está falando do que está dentro dele. Qual é a situação de Davi naquele instante? Uma mente cansada, um coração pesado, uma alma em conflito,
uma alma que continua vivendo, mas já está esgotada por dentro. Davi não compreende os sentimentos de dor e tristeza que invadem a sua alma. E a sua tristeza não é algo pontual, é algo constante. É uma alma que já se acorda exausta de existir, já se acorda desanimada. Deixe-me ilustrar para você entender. Imagine comigo, é como alguém que carrega em suas costas um peso enorme, só que esse peso é invisível. Quem olha para aquela pessoa durante o dia, parece que está tudo normal, mas por dentro, aquele peso está esmagando ela. Ninguém vê, ninguém percebe, e quando chega a noite, o corpo deita, e no dia seguinte, levanta-se mais cansada do que quando foi dormir. O que é isso? Uma alma em guerra, uma alma sem descanso, uma alma sem respostas. Clama aos céus, espero em Deus, espero uma solução, espero uma porta aberta, e não encontro. E agora Davi deixa de olhar para dentro de si e olha ao seu redor. E veja o que ele diz na parte final do versículo 2. Outro até quando aqui, né? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O inimigo prevalecia sobre Davi. O mal parece vencer, meus irmãos. A injustiça parece prosperar. E Deus permanece em silêncio, calado. Essa combinação é esmagadora. É esmagadora, preste atenção como é esmagadora essa combinação. Deus parece distante, a alma está exausta e o mundo parece injusto. É esmagadora. Quando a gente olha ao redor e vê tanta injustiça, e a alma abatida, clamando a Deus, clamando àquele que pode ajudar, e Deus permanece calado. Olha, é uma combinação destruidora mesmo. Agora deixe-me fazer uma aplicação para a sua vida. Eu sei que todos nós passamos por isso. Quem é cristão passa por isso. Num momento ou outro passa por isso. Se você não passou, pode estar certo, você vai passar. Fique tranquilo. Agora deixe-me aplicar isso para a sua vida. Quando Deus parecer em silêncio, não fuja de Deus. É Ele que faz a ferida e é Ele que sara. Foi Ele que fechou todas as portas, todas as circunstâncias difíceis que você está enfrentando. É a mão invisível dele. Se alguém está chicoteando você, é a mão invisível dele que está segurando a outra mão que está lançando o chicote sobre você. Então, não fuja de Deus. Não finja diante de Deus. Você não precisa sair pelos quatro cantos contando a sua história, chorando aqui e acolá,
mas diante de Deus, rasgue o coração, diga realmente o que você sente, porque Deus sabe. Então não se cale diante de Deus, fale com Deus, fale como alguém que não tem mais para onde ir. Diga como Pedro disse a Jesus: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, a quem eu vou buscar socorro? Para onde eu vou? Porque o lamento bíblico não é em incredulidade, é uma fé que está sangrando na presença de Deus. Escute bem, é melhor uma oração confusa diante de Deus do que um silêncio distante de Deus. Você silenciar, se revoltar com tudo e com todos e até com Deus, e se trancar ali no seu quarto sem querer conversa com ninguém, nem com Deus. É melhor que você faça uma oração confusa. Spurgeon disse o seguinte: é melhor ir a Deus com uma fé tremendo do que ficar longe com uma fé fingida. Irmãos, entendam isso. Quem não aprende a lamentar diante de Deus, acaba murmurando contra Deus. Quem não derrama a sua dor diante de Deus, endurece o coração. Cada dia que passa, o coração vai ficando mais duro, mais embrutecido, mais revoltado. Quem não leva a dor a Deus, acaba se afastando de Deus. Acaba se afastando da igreja, porque já se afastou interiormente de Deus. Então, quando o pé se afasta da igreja, o coração já se afastou há muito tempo de Deus. Então, o coração se afasta de Deus antes do pé. Mas o que é maravilhoso nesse salmo é que Davi não termina na dor. Se o salmo terminasse aqui, todos nós sairíamos chorando, sem perspectiva de esperança alguma. Mas Davi não termina na dor. Ele transforma a dor em oração. E é aqui que ele para de perguntar até quando. Ele não continua perguntando até quando. Ele não vai passar a vida inteira dizendo, lamentando, Senhor, até quando, até quando, até quando. Não. Agora ele começa a clamar e diz assim: atenta para mim, olha para mim. Há uma grande diferença, né? Eu chegar diante de Deus e dizer, Senhor, até quando? Né? Levando o meu lamento, ainda que não seja pecaminoso, desde que o lamento seja respeitoso, não é pecaminoso. Mas outra coisa é eu dizer, Senhor, olha para mim. Portanto, essa é a segunda e última coisa que você deve fazer quando sentir-se esquecido por Deus. E a segunda coisa é: apegue-se a Deus pela fé. Apegue-se a Deus pela fé. Embora Davi esteja em profundo desespero, ele não desiste. Eu creio que ele chegou perto de jogar a toalha, dizer assim, não dá mais, não tenho mais forças, não dá para continuar, não dá para perseverar. Mas a fé, meus irmãos, vê além, e agarra-se a Deus,
a único que pode ajudar. O único que pode ajudar. Porque quando olhamos para as pessoas, ficaremos decepcionados com as pessoas. Quando olhamos para nós mesmos, com as nossas fraquezas, ficaremos decepcionados para nós. Então vamos olhar para quem? Só para Deus. Versículo 3, parte A. Olha o que ele diz agora. Atenta para mim. O salmo aqui ele tem uma virada de chave. Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Só até aí. Senhor meu Deus. Isso aqui é lindo, meus irmãos. Ele está sofrendo, está clamando, Deus está em silêncio, mas Davi ainda o chama de meu Deus. Ele chama Deus de meu Deus. É verdade que ele se sente esquecido, mas ele não rompe a sua aliança. Ele não diz, olha, vou largar tudo. E o que é isso, meus irmãos? O que é que sustenta Davi? A fé. Uma fé que gera esperança. Escuta isso. Fé não é a ausência de dor. Ele está clamando no meio da dor. Fé é permanecer em Deus, apesar da dor. Apesar da dor. A fé deseja comunhão com Deus, mais do que o alívio da dor. Então, o que é que você quer? Ah, Senhor, Davi queria o alívio da dor. Mas ele diz, Senhor, há uma coisa mais preciosa para mim do que o alívio da dor. É a comunhão contigo. Eu lembro de Jó. Jó diz assim, depois de perder todas as coisas, ele diz assim, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Aí a gente olha e diz, o que será que Jó mais temia que aconteceu a ele? Perda dos bens, perdeu todos os bens. Perda dos filhos, perdeu todos os filhos. Perda do respeito, da honra, da consideração. O homem foi morar na lixeira. Perda da saúde. E ele diz, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Você não vê o livro inteiro Jó reclamar uma vez sequer por ter perdido todas essas coisas. A reclamação de Jó o tempo inteiro é, Senhor, não sinto a tua presença em meu favor. Não sinto que tu estás comigo. É como se ele dissesse, tu sempre foi o meu maior tesouro. Essas outras coisas que eu perdi, a saúde, os bens e tudo mais, não tem significado nenhum diante de ti. Quando comparado com a tua pessoa, é nada. E a grande perda que eu sinto em meu coração, diz Jó, é que eu não sinto a tua presença comigo. Eu não sinto aquela comunhão que eu tinha contigo. E assim está Davi aqui, meus irmãos. Ele está agindo com fé, chamando Deus de meu Deus ainda. Isso significa que ele crê que Deus está cuidando dele, mesmo naquela situação. Porque para ele a comunhão com Deus era mais importante do que o alívio da dor que ele experimentava na sua alma naquele instante. É como se ele dissesse, Senhor, eu posso viver o resto da minha vida com essa dor que eu tenho na minha alma, mas não posso viver um segundo sem a tua comunhão. Não faz sentido nenhum a minha vida. E eu acho isso lindo. E por isso, veja na parte B do versículo 3, o que é que ele diz? Ele diz assim,
ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Olha, o que é que ele está pedindo aqui? Luz, luz. Veja que ele não pede primeiro mudança, ele não está pedindo mudança da situação. Primeira coisa que ele pede é luz, ele pede entendimento, ele pede percepção. Escuta isso, a maior tragédia não é sofrer, a maior tragédia não é não sair da dor. Ah, pastor, mas eu já sofro há muitos e muitos anos de forma contínua, e eu nem sei se eu já saí da dor alguma vez. Mas essa ainda não é a maior tragédia. A maior tragédia é sofrer sem enxergar Deus no seu sofrimento. Sofrer sem enxergar Deus. Deixe-me ilustrar para você entender. Imagine comigo, pense comigo em uma criança pequena. Essa criança, ela acorda no meio da noite. Tito, acorda no meio da noite. Está tudo escuro, silêncio, nenhum movimento na casa, e naquele momento essa criança pensa: fui deixada sozinha. Fui deixada sozinha. Nessa hora, seu coração acelera, o medo cresce, a sensação de abandono passa a ser algo real, mas na verdade, o pai não foi embora, a mãe não saiu, eles continuam ali, no mesmo lugar, na mesma casa. Eu pergunto, o que mudou? Nada mudou, tudo continua como antes. Apenas a luz revelou o que sempre estava lá. Quando acendeu-se as luzes, ele viu que os pais não foram embora. E é isso que Davi está pedindo: Senhor, ilumina o meu entendimento, acende a luz do meu entendimento, para que eu perceba claramente que Tu nunca me abandonou, que Tu nunca me deixou em meio a essa luta. Olha, é de arrepiar, né? O que ele pede? Senhor, ilumina os meus olhos. Não para que o Senhor volte, porque o Senhor não tinha ido embora, mas para que eu perceba que o Senhor nunca foi embora, que eu estou achando que Tu foste, e é por isso que eu me sinto esquecido. Para que eu perceba, Senhor, que Tu sempre esteve agindo por detrás das cenas da minha vida, da história da minha vida, a despeito de Sua aparente ausência. Meus irmãos, você sabe o que isso significa? Quando a gente chega a esse ponto, isso significa amadurecimento da fé. Enquanto a gente não amadurece na fé, a gente sofre muito, sem necessidade. E quando a gente amadurece na fé, aí vamos exercitar uma fé que está mais preocupada com a glória de Deus do que com o nosso próprio conforto, do que com a nossa própria segurança, do que com o nosso próprio bem-estar, com a solução dos problemas que gostaríamos de vê-los resolvidos na nossa vida. Afinal, fomos criados para a glória de Deus, e a nossa preocupação é glorificar a Deus. Senhor, se em meio a tudo isso eu glorifico mais o Teu nome,
tem uma oportunidade de glorificar o teu nome, que assim seja. Que assim seja. É como Jesus disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Veja versículo 4, esse versículo é lindo demais. Eu vou ler o 3 para você pegar a sequência e depois o 4. Vou ler o 3 da parte B. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Aí você deve estar se perguntando: mas pastor, eu não estou vendo aqui a preocupação de Davi com a glória de Deus. Ele parece estar preocupado que os inimigos não sobressaiam sobre ele, e ele venha a vacilar. Mas eu quero que você entenda uma coisa: agora ele não está falando mais sobre a sua dor, ele está falando sobre a glória de Deus. Entenda isso, e eu vou explicar. Antes Davi disse: eu estou sofrendo. Agora ele diz: o nome de Deus está em jogo. Afinal, quem foi que escolheu Davi e ordenou a Samuel que fosse lá e que ungisse Davi rei? Quem foi que fez isso? Deus. E se Davi fracassasse, o nome de quem seria ridicularizado? O nome de Deus. A queixa de Davi é motivada pela desonra que viria sobre Deus, e sobre o poder de Deus, e sobre a sua promessa, porque o povo infiel da terra pensará que Deus não é capaz de cumprir a sua promessa. Chamou Davi para ser rei, mas ele não é capaz de sustentar Davi como rei. E os próprios inimigos de Davi, que são inimigos de Deus, cantarão vitória sobre Davi e sobre seu Deus. Por isso Davi ora e pede a Deus que não se regozijem os seus adversários. Isso aqui é fé que descansa na graça de Deus. Uma fé amadurecida, quando a glória de Deus pesa mais do que o conforto, mais do que a segurança, mais do que o bem-estar de Davi. Deixe-me aplicar isso. Meu irmão, minha irmã, não permita que as situações adversas interfiram em sua comunhão com Deus. Essa é a sua grande luta. Use a dor para se aproximar mais e mais de Deus, porque é isso que Deus quer quando Ele está trazendo a dor para a sua vida. Ele quer que você olhe e veja que ninguém pode ajudá-lo, somente seu Pai. E seu Pai tem poder, tem recursos, tem amor, tem bondade, quer o melhor para você, e Ele traz essa dor para que você corra até o encontro dEle e fortaleça a sua comunhão com Ele. Mas já pensou? Quando a gente faz o inverso, foge dele, e como a dizer: eu não preciso da força, não preciso do poder de Deus, eu tenho meus meios para resolver toda a situação. Aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos bater de porta em porta, só para se decepcionar com as pessoas. Vamos receber promessas, vamos receber garantias, e depois nenhum deles é capaz de cumprir nada disso, porque eles não têm poder para cumprir aquilo que eles prometem.
quando Deus está fechando as portas para que a gente corra em favor dele. Então use a dor para se aproximar de Deus. Aí a sua fé deixa de ser teoria e se torna dependência de Deus. Veja agora que coisa linda, o versículo 5. Ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Salvação aqui é libertação, o sentido da palavra. Se alegre o meu coração na tua libertação. Ele não estava sentindo aprisionado pelos inimigos? E ele vai se regozijar em quê? No mérito dele? Não, na graça de Deus. Ele confia em quem? Na graça de Deus. Meus irmãos, aqui está o coração do salmo. Davi não se apoia em sentimentos, nem em circunstâncias. Ele se apoia na graça. Então ouça e aprenda. Quando você não entende a mão de Deus, confie no coração de Deus. Confie no coração de Deus. Um puritano disse assim: os caminhos da providência são, muitas vezes, escuros e intrincados, mas o coração de Deus é sempre sábio, santo e bom. Ou seja, você pode não entender o que Deus está fazendo, mas você pode confiar em quem Deus é. Nunca duvide do amor, da bondade, da sabedoria, do poder de Deus. Para você perseverar em meio às aflições, o caminho está em você depositar a sua confiança unicamente na palavra de Deus. Um grande desafio para você é crer na palavra de Deus e continuar crendo quando as promessas de Deus parecem, diante dos seus olhos incrédulos, ter falhado, e você continuar crendo. Esse é o grande desafio. Como diz o salmista Davi no Salmo 119, versículo 81, ele diz assim: desfalece-me a alma aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Olha, cada dia a situação parecia mais difícil e ele ia se abatendo. Ele diz: minha alma está desfalecendo quando eu aguardo a libertação que vem de ti. Porém, eu espero na tua palavra. Davi aprendeu a substituir a pergunta até quando, pela declaração: nas tuas mãos estão os meus dias. Salmo 31, 15, que ele escreveu. Oh, que maravilha! Senhor, nas tuas mãos estão os meus dias. Trata-se de uma lição que todos nós devemos aprender. Precisamos saber lidar com nossos sentimentos e crer que Deus está no controle de tudo, ainda que o céu esteja em silêncio. Então ouça isso. Quando você não entende a mão de Deus, confie no coração de Deus. Deus pode parecer silencioso, mas nunca está ausente. É com essa consciência que Davi dá um novo rumo ao salmo e termina o salmo cantando, jubilando, com grande alegria. Versículo 6:
Ele diz: cantarei ao Senhor. Olha que transformação. O homem que começou o salmo com um grande lamento: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu não sei como, mas pela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu sei que tudo o que está acontecendo comigo é a mão de Deus fazendo-me o bem. Isso é fé, meus irmãos, isso é fé. E eu vou cantar enquanto as lágrimas corriam em seus olhos, porque quando ele diz isso, a situação não mudou 1 milímetro, não mudou 1 milímetro, a situação é a mesma, e de pior a pior, mas algo mudou. Davi mudou o entendimento. Deus iluminou o seu entendimento, para que ele visse que Deus estava com ele. Isso é maravilhoso, é graça de Deus, né? Quando a gente enxerga que Deus está conduzindo a nossa história, que nada ocorre na nossa vida aleatoriamente, nenhum acontecimento. Então não adianta culparmos as pessoas, ainda que as pessoas sejam instrumentos para nos afogar mais e mais e mais e mais, mas elas não seriam capazes de fazer isso se Deus não tivesse com a mão dele empurrando aquela mão, nos afogando mais e mais. Mas ao mesmo tempo que Deus empurra a mão para nos afogar, tem uma mão poderosa também embaixo, segurando para que a gente desça apenas até o limite em que eles sabem que podemos suportar, o limite que ele mesmo nos dá força para suportar. E por isso ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus irmãos, isso é bonito demais. Agora Davi enxerga. Deus respondeu a sua oração. Respondeu a sua oração resolvendo todos os seus problemas? Não. Como foi que Deus respondeu a sua oração? Iluminando os olhos do seu entendimento. Aberto os olhos agora para ver que todas as dificuldades que ele enfrentava, mesmo com tudo isso, Deus lhe tem feito muito bem. Que mudança tremenda vemos aqui. Davi vai da perplexidade, do desespero, da desesperança à oração. E da oração ele vai para a entrega, para a confiança. E assim Davi assume agora um compromisso. Qual é o compromisso dele? Cantarei ao Senhor. Percebam, o salmo de lamento se torna um hino de ação de graças. Vou cantar para agradecer o que Deus tem feito na minha vida. Ninguém é masoquista, nem Davi era um masoquista que se alegrava no sofrimento em si mesmo, mas ele sabia que naquele sofrimento Deus estava fazendo algo bom, ainda que ele não conseguisse ver a mão de Deus, entender a mão de Deus, ele olhava e via o coração de Deus, o coração de pai, o coração que cuida do seu filho, e ele diz: Deus jamais faria algo para me prejudicar. Se eu estou sofrendo bastante no meu físico, é porque Ele quer elevar a minha alma, Ele quer engrandecer a minha alma, numa comunhão com Ele, profunda. Que salmo lindo, meus irmãos. E assim, aquela comunhão que estava na iminência de ser quebrada, foi restabelecida. E agora podemos imaginar Davi escrevendo o Salmo 136.
É ele que escreve o Salmo 136. E ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todos os versículos do Salmo 136 começam dessa maneira: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vou render graças ao Senhor, porque o que Deus está fazendo comigo é um ato de misericórdia, ainda que eu não entenda. Isso é fé, isso é fé. Então veja, Davi não pode ainda enxergar completamente o livramento futuro. No entanto, ele confia em Deus e por isso louva, firmado na fé, que vê o invisível. Davi agora vê tudo muito bem e é capaz de dizer que Deus lhe tem feito muito bem. No Salmo 116, versículo 7, Davi diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Aquela alma que estava inquieta, dia a dia, Ele chama essa alma para o sossego, para a paz, para descansar na confiança de Deus. Por que é que Ele deve fazer isso? Porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Irmãos, o louvor de Davi é um testemunho da sua confiança no cuidado providente de Deus. Portanto, o salmo, que começa com perguntas angustiantes e dolorosas, termina com um cântico de certeza, de fé e alegria radiante. Davi entendeu que aquele sofrimento servia para desenvolver sua paciência em relação à vontade de Deus. Senhor, vou esperar a tua vontade acontecer no teu tempo, não é no meu tempo. Ele entendeu que aquele sofrimento servia para torná-lo mais humilde e dependente de Deus. Ele entendeu que aquele sofrimento servia para torná-lo desejoso da palavra de Deus, da pessoa de Deus e das realidades celestiais, mais do que de qualquer outra coisa deste mundo. E também ele entendeu que aquele sofrimento servia para impulsioná-lo a confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida. Meus irmãos, nunca deixaremos de ter dificuldades. Quando Deus nos traz a libertação de uma, pode estar certo que à vista tem outra, às vezes até maior. E Deus vai nos treinando por essas dificuldades a dependermos mais e mais dele. Então, enquanto não aprendermos isso, nós não cantaremos com júbilo e alegria no coração e vamos murmurar em lugar de cantar, porque não entendemos que em meio a Deus passar a tesoura assim nos nossos planos, né? Ele está fazendo o bem para nós. É como se disséssemos: Senhor, eu não aceito isso, eu tenho mais sabedoria do que tu, eu sei o que é melhor para mim, e o que é melhor para mim, Senhor, é isso. É tanto, meus irmãos, que quando nós oramos, nós dirigimos as nossas orações dizendo o que Deus deve fazer. Senhor, eu quero isso, quando deveríamos nos colocar: Senhor, essa é a minha situação, está nas tuas mãos, faça o que achar melhor, o que prover a ti, porque eu sei que tu cuidas de mim e tu vai fazer aquilo que é melhor para a minha alma. Mas já damos o caminho a Deus, como se Deus não soubesse o que era melhor para a nossa vida, e nós sim, nós sabemos. Quão tolos nós somos, quão tolos nós somos. Meus irmãos, pela fé, Davi aqui começou a olhar para o Senhor,
E qual foi a primeira coisa que Deus mudou na vida de Davi? Foi o cenário? Foram as circunstâncias? Não. Deus nunca muda primeiro o cenário. Ele muda primeiro o coração. Ele muda primeiro o coração. Porque quando Ele mudar o coração, a gente vai dizer assim: Senhor, quando Tu quiseres, quando Tu desejares, de acordo com a Tua vontade e o Teu tempo, Tu mudes o cenário. Porque eu já estou confortado em Ti, eu já estou consolado por Ti, eu já estou fortalecido em Ti, meu coração já está em comunhão contigo. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí Deus diz: agora sim, agora eu posso mudar o cenário, porque quando você receber todas essas coisas, você vai me glorificar, mas até antes, você não vai me glorificar. Isso é tremendo, né? Foi aí que Davi entendeu que Deus é infinitamente maior e mais sábio do que ele. Davi não sabia o que estava por detrás dos dolorosos acontecimentos em sua vida, mas de uma coisa agora ele sabia e podia dizer com confiança: Deus me tem feito muito bem. Mas aqui surge uma pergunta: de onde vem esse tipo de fé, meus irmãos? Como um pecador pode ter essa segurança mesmo no escuro? A resposta não está em Davi, a resposta está em Cristo. Na cruz, Cristo clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Ali, o abandono não foi uma sensação, o abandono ali foi real, ele foi abandonado para que você jamais seja abandonado. Então entenda, o silêncio de Deus na sua vida não é rejeição, é um silêncio que ainda se encontra dentro da aliança. Deus não rompeu o pacto com você, Ele é fiel. É um silêncio que ainda está debaixo da graça, é um silêncio ainda governado por um Deus que não erra, que é sábio demais para errar e bom demais para ser cruel. E Cristo garante: você pode se sentir esquecido, mas nunca será abandonado. E aí eu quero concluir. Davi se sentiu abandonado, se sentiu, mas Cristo foi abandonado. Davi perguntou, Cristo suportou o silêncio do Pai. Davi foi restaurado, Cristo foi esmagado, e tudo isso para que você nunca fosse abandonado. Então escute: se Deus parece em silêncio, Ele ainda está presente. Se Deus parece distante, Ele ainda está governando. Se Deus parece ausente, Ele ainda está escrevendo a sua história. O último capítulo da sua história ainda não foi escrito. Tem muita coisa ainda. O silêncio de Deus nunca é vazio, ele está sempre cheio de propósito. Você pode se sentir esquecido, mas em Cristo você nunca será abandonado. Portanto, confie, permaneça, e mesmo sem resposta, continue adorando, porque quem aprende a confiar em Deus em silêncio, ou melhor, quem aprende a confiar no silêncio de Deus, nunca se perde no caminho de Deus. Que Deus te ajude.
Amém. 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 Vamos orar, meus irmãos. Em seguida nós vamos cantar esse Salmo 13. Uma coisa é a gente cantar antes de ouvir a palavra, outra coisa agora com entendimento. Você vai cantar, mas vai cantar como se fosse a sua oração. Vamos orar, agradecendo a Deus pela exposição da sua palavra. Senhor Deus, tua palavra foi semeada entre nós, e agora nos colocamos diante de ti, com temor e responsabilidade. Nós sabemos que não basta ouvir, é preciso responder. Por isso nós te pedimos, não permitas que aquilo que ouvimos se perca no caminho, nem se dissolva com o passar das horas, nem seja sufocado pelas preocupações desta vida. Grava, Senhor, esta verdade em nosso coração, de tal forma que ela nos acompanhe, nos confronte e nos conduza nos próximos dias. Senhor, quando o silêncio vier, quando a alma vacilar, quando as perguntas retornarem, faze-nos lembrar daquilo que hoje nos foi revelado. Sustenta-nos pela tua graça, firma-nos na tua promessa e ensina-nos a confiar, mesmo quando não vemos, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, e que ao sairmos daqui não sejamos os mesmos, mas que sejamos homens e mulheres rendidos à tua vontade, dispostos a viver em total dependência de ti, em total confiança. Guarda o teu povo, fortalece os fracos, levanta os abatidos e nos sustenta até o fim. Nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Amém.